Olá pessoas, vamos agora continuar aqui o estudo de direito civil e falar sobre pessoa natural, começando pelo conceito de pessoa natural e de capacidade jurídica. Então sabemos que pessoa natural é o ser humano considerado com seus direitos e obrigações, ainda uma perspectiva ainda que não engloba o transhumanismo. Capacidade é reconhecida no sentido de universalidade. No artigo 1º do Código Civil, ele diz que ao prescrever que toda pessoa é capaz de deveres, emprega o termo pessoa na acepção de todo ser humano, sem qualquer distinção de sexo, idade, credo, raça, etc. Além disso, a Constituição Federal, especificamente os artigos 1º, inciso 3, 3º, inciso 4, 5º, inciso 1, inciso 6, inciso 41, 19, inciso 1, por exemplo, desconhece a discriminação racial, artigo 5º, inciso 42, que é punida como crime, no caso, no Brasil, ou ainda a nacional, e também outras formas de discriminação também. E proclamando o princípio da igualdade civil, por razão de ordem pública e interesse social, interesse nacional, sem criar distinções entre brasileiros e estrangeiros, admite restrições e condições de exercício pelos estrangeiros de certos direitos, vedando-lhes, por exemplo, a exploração de minas e quedas d'água, artigo 176, parágrafo 1º da Constituição Federal, propriedade em empresas jornalísticas de radiodifusão sonora de sons e imagens, artigo 222, parágrafos 1º a 5º, e de embarcações, artigo 68, parágrafo único, etc. E no campo político, reservando o direito de voto aos brasileiros natos ou naturalizados. Constituição Federal, artigo 14, parágrafo 2º e 3º, e neste o inciso 1. Bem como que para os estrangeiros adquirirem propriedade rural, podem depender de certas limitações legais, como estabelece a Lei 5.709/71, Decreto 74.965/74, e bem como o Decreto 5.968/2006, artigo 15, inciso 2, e também a Instituição Normativa do INCRA 76/2013, ou ainda autorização do Congresso Nacional, conforme o artigo 190 da Constituição Federal. Então, da análise do artigo 1º do Código Civil, surge a noção de capacidade, que é a maior ou menor extensão de direitos dos deveres de uma pessoa, de modo que há essa aptidão oriunda da personalidade para adquirir direitos e contrair deveres da vida civil, dá-se o nome de capacidade de gozo ou de direito. Entretanto, tal capacidade pode sofrer restrições legais ao seu exercício pela intercorrência de um fator genérico, como o tempo, maioridade ou menoridade, de uma insuficiência somática que lhe retire transitória e permanentemente o poder de exprimir sua vontade, uma perda da memória, paralisia facial, etc., os entorpecentes, enfim. Logo, a capacidade de fato ou de exercício, a aptidão de exercer por si os atos da vida civil, dependendo, portanto, de discernimento, que é critério, prudência, juízo, tino, inteligência, e sob plano jurídico, a aptidão que tem a pessoa a distinguir o lícito do ilícito, o conveniente do prejudicial. Apenas quero fazer uma observação que a gente sabe que toda pessoa com deficiência reviu grande parte dessa questão subjetiva, mas aqui o que eu mencionei é para efeitos didáticos. Agora falando sobre a incapacidade. A incapacidade é a restrição legal ao exercício dos atos da vida civil. Como toda incapacidade advém de lei, consequentemente não constitui incapacidade quaisquer limitações ao exercício dos direitos provenientes de atos jurídicos intervivos ou causa-mortes. Não se confunde com incapacidade a proibição legal de efetivar certos negócios jurídicos, com certas pessoas, em atenção a bens a elas pertencentes. Por exemplo, aqui proíbe o ascendente de vender bens ao descendente sem consentimento dos demais descendentes e do cônjuge. Isso aqui não é capacidade, isso aqui é uma outra coisa. Código Civil, artigo 496, STF, súmula 494. O casado
exceto no regime de separação absoluta de bens, de alienar imóveis sem outorga do outro cônjuge, Código Civil, artigo 1647, inciso 1, o indigno de herdar, Código Civil, artigo 1814, os tutores e curadores de dar incomodado os bens confiados à sua guarda sem autorização especial, Código Civil, artigo 580, o credor do herdeiro de aceitar por este, quando renunciante, a herança com autorização judicial, Código Civil, artigo 1813. Portanto, esses impedimentos para a prática de acessos jurídicos, não traduzindo incapacidade do tutor, do curador, do ascendente da pessoa casada, do indigno e do credor do herdeiro, que conservam pleno exercício de seus direitos civis. Refere-se a uma coisa chamada legitimação, que é a posição das partes, num ato jurídico, negocial ou não, concreto e determinado, em virtude da qual elas têm competência para praticá-lo. Isso aqui é a definição do autor Mário Salles Penteado. A incapacidade enquanto instituto visa proteger os que são portadores de uma deficiência jurídica apreciável, graduando a forma de proteção que, para os absolutamente incapazes, Código Civil, artigo 3º, assume a feição de representação, uma vez que estão completamente privados de agir juridicamente, e para os relativamente incapazes, Código Civil, artigo 4º, o aspecto da assistência, já que têm o poder de atuar na vida civil desde que autorizados. A incapacidade será absoluta quando houver proibição total do exercício do direito pelo incapaz, acarretando, em caso de violação do preceito, a nulidade do ato. Código Civil, artigo 1666, inciso 1. Logo, os absolutamente incapazes, Código Civil, artigo 3º, têm direitos, porém não podem exercê-los direta ou pessoalmente, devendo ser representados. São absolutamente incapazes apenas os menores de 16 anos, artigo 3º, porque devido à idade não atingiram o discernimento para distinguir o que podem ou não fazer, o que lhes é conveniente ou prejudicial. Em regra, não há mais no Brasil, por força da Lei 13.146 de 2015, inclusive já alterada pela Lei 14.159 de 2021, pessoa portadora de deficiência que seja tida como incapaz, em respeito à sua dignidade como ser humano e à sua autonomia, deixando-se em segundo plano a questão da vulnerabilidade. Os que, por enfermidade ou deficiência mental, não tiverem necessário discernimento para praticar o serviço civil, do antigo artigo 3º, inciso 2, ora revogado, inseriam-se no rol de absolutamente incapazes, por motivo de ordem patológica ou acidental, congênita ou adquirida, que lhes retirava a condição de reger sua pessoa administrar seus bens. Hoje, pelo Código Civil, artigos 4º, inciso 3 e 1767, inciso 1, poderão estar sob curatela ante a lógica do razoável, se por causa transitória ou permanente não puderem exprimir sua vontade. Devem ser representados, se interditados, porque interditado ainda é um termo utilizado, por um curador, tais como, um exemplo, portadores de enfermidades físico-psíquicas, como demência ou fraqueza mental senil, psicastenia, psicose tóxica, psicose autotóxica, como depressão, uremia, etc., psicose infectuosa, delírio pós-infeccioso, paranoia, demência arteriosclerótica, demência sifilítica, doença neurológica, degenerativa progressiva, etc. Bom, temos ainda outra possibilidade, que é a deficiência mental ou anomalia psíquica, incluindo alienados mentais, psicopatas, mentecaptos, maníacos, imbecis, dementes. Gente, isso aqui são termos que eu estou colocando do material, tá? Loucos, furiosos ou não. Então, hoje nós sabemos que, pela lógica do razoável, poderia-se dizer que os artigos 4º, inciso 3 e 1767, inciso 1 do Código Civil, e mais artigo 748 do Código de Processo Civil, inclui todos eles como passíveis de interdição,
para fins de curatela e para que seus direitos de natureza negocial ou patrimonial fiquem sob a regência de um curador, conforme o próprio Estatuto da Pessoa com Deficiência, no artigo 85, parágrafo 1º, desde que, por causa transitória ou permanente, não possa expressar sua vontade, conforme o artigo 4º, inciso 3 do Código Civil, pois sua deficiência não atinge a sua capacidade civil para casar-se ou constituir união estável, exercer direitos sexuais e reprodutivos, conservar a fertilidade, decidir sobre o número de filhos, ter acesso à informação sobre reprodução e planejamento familiar, exercer guarda, tutela e curatela, adotar e ser adotado, etc., conforme artigo 6º, incisos 1 a 6 do Estatuto da Pessoa com Deficiência. E também, pelo artigo 84 da mesma lei, a pessoa com deficiência tem assegurado o direito ao exercício da capacidade legal em igualdade de condições com as demais pessoas. Com a entrada em vigor do CPC 2015, e aqui estamos falando em termos específicos do artigo 757, que é alusiva à chamada curatela prorrogada, que é também prevista no Código Civil, artigo 1778, a autoridade do curador estende-se à pessoa e aos bens do incapaz que se encontrar sob guarda e responsabilidade no tempo da interdição, salvo se o juiz considerar outra solução como mais conveniente aos interesses do incapaz. Então surge aqui um impasse. Teria-se, por um lado, uma antinomia real que requer para sua solução a edição de uma terceira norma que opte por uma delas, ou a aplicação, nos casos subjúdice, dos artigos 4º e 5º da LINDB em busca do critério do justo, ou uma antinomia aparente, uma antinomia do tipo parcial-parcial, quanto à extensão da contradição, pois as duas normas só em parte conflitam uma com a outra e que se resolveria interpretando-se conjugadamente o artigo 757 do CPC, segunda parte, que dá a discricionalidade ao juiz de considerar outra solução mais conveniente para o interesse do incapaz, juntamente com o 755, inciso 1, também do CPC, que permite a ele, na sentença de interdição, fixar os limites da curatela, segundo o desenvolvimento mental do interdito. Assim ficaria cada caso concreto à apreciação do magistrado, que com prudência objetiva, atendendo aos reclamos da justiça, LINDB, artigo 5º, verificará se deve aplicar o CPC ou o Estatuto da Pessoa com Deficiência. Aí pergunta-se isso. Aí aqui a doutrina entende que parece que seria esta solução mais razoável, se bem que o artigo 85, parágrafo 1º do Estatuto da Pessoa com Deficiência deve, em regra, ser aplicado ante o princípio do artigo 6º do próprio Estatuto. Ou ainda se pergunta se teria uma revogação tácita do artigo 85, parágrafo 1º do Estatuto da Pessoa com Deficiência pelo CPC, artigo 757. Então aí são dúvidas que existem por aí. Até o próprio uso da palavra interdição também é vista com uma certa indigestão também. Bom, avançando um pouco mais, nós temos que a incapacidade relativa diz respeito àqueles que podem praticar por si os atos da vida civil, desde que assistidos por quem o direito positivo encarrega este ofício, que é o curador, em razão de parentesco, de relação de ordem ou de designação. Entre os que se enquadram essa categoria, nós, que são do artigo 4º do Código Civil, nós teremos, primeiro, os maiores de 16 anos e menores de 18 anos, Código Civil, artigo 4º, inciso 1, pois a sua pouca experiência não possibilita sua plena participação na vida civil, de modo que os atos jurídicos que praticarem só serão reputados válidos se assistidos pelo seu representante. Caso contrário, serão anuláveis. Entretanto, o menor entre 16 e 18 anos não poderá, para eximir-se de uma obrigação, invocar a sua idade, se dolosamente a ocultou, quando inquirido pela outra parte, ou se, no ato de obrigar-se, espontaneamente declarou-se maior, conforme o artigo 180 do Código Civil. A incapacidade relativa, que uma das partes, não pode ser invocada pela outra em benefício próprio, nem aproveita
aos co-interessados capazes, salvo se neste caso for indivisível objeto do direito ou da obrigação comum. Código Civil, artigo 105. Portanto, se não houve malícia por parte do menor, tem-se anulação do ato. Porém, pelo artigo 181 do Código Civil, ninguém poderá reclamar o que, por obrigação anulada, pagou ao incapaz, se não provar que reverteu em proveito dele a importância paga. Em alguns casos, o menor relativamente incapaz procede independentemente da presença de um assistente. Então temos aqui vários exemplos que devem ser lembrados. Para aceitar mandato, artigo 666 do Código Civil. Fazer testamento, artigo 1860, parágrafo único. Ser testemunha em atos jurídicos, artigo 228, inciso 1. Então, e também temos que, precedendo a autorização, podem casar-se homem ou mulher de 16 anos, Código Civil, 1517. Então, em regra, poderá também celebrar contrato de trabalho, CLT, artigo 425, Constituição Federal, artigo 7º, inciso 33. Se tiver mais de 16 anos e menos de 18 anos, salvo na condição de aprendiz a partir de 14 anos. E nós sabemos disso já. Também pode ser eleitor, Código Eleitoral, né? E também no artigo 4º, e também sabendo que é facultativo. Outra pessoa que é relativamente incapaz é o ébrio habitual ou os viciados em tóxicos. Então, assim sendo, os alcoólatras ou os dipsômanos, que são os que têm compulsão irresistível para beber ou dependentes de álcool, toxicômanos, que são os opiômanos, usuários de psicotrópicos, crack, heroína, maconha, cocainômanos, morfinômanos, deverão ter seu patrimônio regido por um curador. Se averiguar no processo de interdição que o toxicômano encontra-se em situação tal que o impeça de exprimir sua vontade, enquadra-se-á no artigo 4º, inciso 3 do Código Civil, passando a ser tratado como relativamente incapaz. Então, percebe-se que, pelo Código, não se pode estender a incapacidade, primeiro, ao deficiente físico, ao surdo-mudo ou ao cego, que, apesar da falta de locomoção, da audição ou da visão, que lhe dificulta o contato perfeito com o ambiente em que vive, se adapta à sociedade com grande facilidade, devido a uma compensação fisiológica que lhe desenvolve os sentidos, possibilitando trabalho e vida social. Entretanto, a norma jurídica estabelece que, ante a ausência de visão ou audição, não poderá o cego fazer testamento por outra forma que não seja pública. Código Civil, artigo 1872. E o surdo-mudo só poderá, por sua vez, fazer o testamento cerrado. Código Civil, artigo 1873. Ou B, aos agentes declarados como tais por sentença. Pode pedir declaração de ausência a qualquer interessado, parentes sucessíveis, cônjuge, credores, os que tiverem ações para opor contra o ausente. O registro da sentença declaratória de ausência que nomear curador deverá ser feito no cartório do domicílio anterior do ausente, conforme Registros Públicos, artigo 94, e Código Civil, artigo 9º, inciso 4. E a ausência é o instrumento jurídico pelo qual se protege os interesses daquele que se afastou do seu domicílio, sem deixar procurador ou representante e do qual não há notícias. CPC, artigo 744 e 745, para os 1º a 4º e Código Civil, artigo 22. Instituindo-se uma curatela. Código Civil, artigos 23 a 25. A curadoria é dos bens do ausente. Lembrar disso. CPC 744. E não da pessoa do ausente. Falando sobre a ausência, a gente tem que saber que a ausência tem 3 fases bem distintas. A primeira é a fase da curatela do ausente, em que se dá a caracterização da ausência por sentença declaratória, que deverá ser registrada no cartório do domicílio anterior do ausente, conforme Registros Públicos, artigo 94. Verificado o desaparecimento de uma pessoa do seu domicílio, sem dar notícia e sem deixar procurador para administrar seus bens, ou que tenha deixado o mandatário que não quer ou não pode exercer o mandato, ou se seus poderes forem insuficientes para gerir os bens móveis ou imóveis do ausente, Código Civil, diversos artigos aqui,
o juiz, a requerimento de qualquer interessado do Ministério Público, certificando-se da veracidade do fato, arrecadará os bens do ausente, CPC, artigo 744, especificando-os minuciosamente e entregando-os a um curador que nomeará, Código Civil, artigo 22. O cônjuge do ausente, desde que não esteja separado judicialmente ou de fato por mais de 2 anos, antes da declaração da ausência, será seu legítimo curador, Código Civil, artigo 25, e tal direito estender-se-á ao companheiro, Código Civil, artigo 1775 e enunciado 97 do CJF, aprovado na jornada de 2002, desde que esteja com ele convivendo em razão de sua condição de herdeiro, Código Civil, artigo 1790. Na falta de cônjuge ou companheiro, nomear-se-ão os pais do desaparecido e, na ausência destes, os descendentes, desde que idôneos a exercer o cargo. Código Civil, artigo 25, parágrafo 1º. Preferindo-se os mais próximos aos mais remotos, e na falta das pessoas, competirá ao juiz a escolha do curador dativo. Código Civil, artigo 25, parágrafo 2º e 3º. Procurando averiguar quem, pela melhor idoneidade, atenderia os interesses da pessoa desaparecida. Esse curador nomeado terá seus poderes e deveres fixados pelo órgão judicante, de acordo com as circunstâncias do caso, observando-se no que for aplicável disposto a respeito dos tutores e dos curadores. Código Civil, artigo 24, também artigo 1728 e artigo 1783, com exceção dos artigos já revogados, que eram 1768 a 1773. O curador, sob compromisso, inventariará os bens do desaparecido e administrá-los percebendo todos os rendimentos que, porventura, produzirem para entregá-los ao ausente quando voltar, ou aos seus herdeiros, se não retornar. O intuito da lei foi preservar os bens do ausente, impedindo seu perecimento. A curatela dos bens do ausente perdura, em regra, por 1 ano, durante o qual o magistrado ordenará a publicação de editais na internet, bem como no site do tribunal que estiver vinculado e na plataforma dos editais do CNJ, ou não havendo site no órgão oficial e na imprensa da comarca, reproduzida de 2 em 2 meses, anunciando a arrecadação e convocando o ausente a reaparecer para retomar a posse de seus haveres. CPC, artigo 745. Com a sua volta, opera a cessação da curatela, o mesmo ocorrendo se houver notícia de seu óbito, averbando-se o fato no livro de ausências, que temos aqui na Leis Públicos, artigo 104. Pelo artigo 26 do Código Civil, fim do prazo previsto no edital, passado 1 ano da arrecadação dos bens do ausente, ou se deixou algum representante ou procurador, em se passando 3 anos, poderão os interessados requerer que se abra provisoriamente a sucessão, cessando a curatela. CPC, artigo 745, parágrafo 1º. Bom, aí depois começa a fase da sucessão provisória, que ela está baseada nos artigos 26 a 36 do Código Civil e 745, parágrafo 1º a 3º do Código de Processo Civil. Pode ser requerido por qualquer interessado. Código Civil, artigo 27, incisos 1 a 4. O cônjuge não separado judicialmente, herdeiros presumidos, legítimos ou testamentários. Código Civil, artigo 1829 e 1799. Pessoas que tiverem sobre os bens dos ausentes direito dependente de sua morte, como, por exemplo, usufruto vitalício, cláusula que preveja repasse de cotas do falecido aos sobreviventes, legado, apólice seguro de vida e doação com cláusula de reversão. Código Civil, artigo 547. Credores de obrigações vencidas e não pagas, Código Civil, artigo 27. E se não houver interessados na sucessão provisória, fim do prazo, compete ao Ministério Público requerê-la ao juízo competente. Código Civil, artigo 28, parágrafo 1º. Logo, sua legitimidade é subsidiária. Aquele interessado que promover a abertura da sucessão provisória pedirá a citação pessoal dos herdeiros presentes e do curador, e por edital, a dos ausentes, para requererem habilitação na forma dos artigos 689 a 692 do CPC.
A sentença de abertura de sucessão provisória será averbada no assento da ausência após o trânsito em julgado. E assim que transitar em julgado, ter-se-á a abertura do testamento, se houver, e proceder-se-á o inventário e a partilha dos bens como se o ausente fosse falecido. A herança do ausente passa a seus herdeiros, que são sucessores provisórios e condicionais, devendo guardar os bens para serem devolvidos quando reclamados pelo desaparecido por ocasião de sua volta. E para assegurar ao ausente a devolução dos seus bens, primeiro que o juiz determina, se julgar conveniente, valendo-se, se for preciso laudo pericial, a conversão por meio de asta pública dos bens móveis sujeitos à deterioração ou extravio em imóveis ou em títulos, públicos ou privados, garantidos pela União. Artigo 29 do Código Civil. Também os herdeiros emitidos na posse desses bens darão, ante a precariedade de seu direito, garantias de restituição mediante penhores e hipotecas equivalentes aos quinhões respectivos. E se não puderem dar tais garantias, não entrarão na posse dos bens, que ficarão sob a administração de um curador ou de outro herdeiro designado pelo juiz, que preste as mencionadas garantias. Código Civil, artigo 30, parágrafo 1º. Mas os ascendentes, os descendentes e o cônjuge, se provada a sua qualidade de herdeiros necessários, poderão, independentemente de garantia, entrar na posse dos bens do ausente, conforme o Código Civil, artigo 30, parágrafo 2º. E com relação aos bens imóveis do ausente, eles não só os arrecadados, mas também os convertidos por venda dos móveis também não poderão ser alienados, exceto em caso de apropriação ou hipotecados, salvo por ordem judicial, para lhes evitar a ruína ou por ser mais conveniente convertê-los em títulos garantidos pela União, conforme artigos 31 e 29 do Código Civil, ante necessidade de preservar o patrimônio do ausente, já que há a possibilidade de seu retorno. Também os sucessores provisórios empossados nos bens ficarão representando ativa e passivamente o ausente, de modo que contra eles correrão as ações pendentes e as que no futuro a aquele forem movidas. Código Civil, artigo 32. Aplicando-se-lhes a norma do artigo 1792 do Código Civil e, portanto, não terão responsabilidade por encargos superiores às forças da herança recebida provisoriamente. Também o descendente, o ascendente e o cônjuge, que for sucessor provisório do ausente, fará todos os seus frutos e rendimentos dos bens que este couberem por ser herdeiros necessários. Os outros sucessores, parentes colaterais, porém, deverão capitalizar metade desses frutos e rendimentos, conforme o artigo 29 do Código Civil, de acordo com o representante do Ministério Público, e prestar anualmente contas ao juiz competente. O excluído da posse provisória, conforme o artigo 30, parágrafo 1º, por não ter oferecido a garantia real, poderá se justificar por falta de meios, requerer que lhe seja entregue metade dos rendimentos do quinhão que lhe tocaria, Código Civil, artigo 34, para poder fazer frente à sua subsistência. Se for provado cabalmente durante a sucessão provisória a data certa da morte do ausente, considerar-se-á, nesta data, aberta a sucessão em prol dos herdeiros, que legal e comprovadamente o eram àquele tempo. Código Civil, artigo 35 e 1784. Daí então converte-se a sucessão provisória em definitiva, pelo CPC, artigo 145, parágrafo 3º. Retornando o ausente ou enviando notícias suas, ou ainda comprovando-se judicialmente sua existência por estar vivo, cessarão para os sucessores provisórios todas as vantagens, ficando obrigados a tomar medidas securatórias ou conservatórias até a devolução dos bens a seu dono, conforme o Código Civil, artigo 36. Logo, o sucessor provisório, com o retorno do ausente, deverá dar contas dos bens e de seus acrescidos. Mas se o ausente aparecer e ficar provado que sua ausência foi voluntária e injustificada, por exemplo, não havia perigo de vida ou qualquer motivo plausível, perderá ele, em favor dos sucessores provisórios, sua parte nos frutos e rendimentos, compensando-os pela administração feita. Código Civil, artigo 33, parágrafo único, recebendo como sanção apenas a volta do patrimônio original. Se dentro de 30 dias do trânsito julgado da sentença, que manda abrir a sucessão provisória, não aparecer nenhum interessado ou herdeiro,
que requeira o inventário, o Ministério Público provocará o juiz a ordenar a arrecadação dos bens, e a herança será então considerada jacente. Código Civil, artigo 28, parágrafo 2º, e artigo 1119 a 1823. A terceira etapa, temos sucessão definitiva, e o levantamento das cauções prestadas poderão ser requeridos pelos interessados, artigo 27 do Código Civil, 10 anos depois de passar em julgado a sentença que concedeu abertura de sucessão provisória, Código Civil, artigo 37, ou se provar que o ausente conta com 80 anos de idade e que de 5 anos datam as últimas notícias suas. Os sucessores deixarão de ser provisórios, adquirindo então o domínio e a disposição dos bens recebidos, porém sua propriedade será resolúvel se o ausente regressar nos 10 anos seguintes à abertura de sucessão definitiva, caso em que só poderá requerer ao juiz a entrega dos bens existentes no estado em que se encontrarem, os subrogados em seu lugar, ou o preço que os herdeiros houverem recebido pelos alienados depois daquele tempo. Código Civil, artigo 39, respeitando-se assim os direitos de terceiros. Poderão perceber os frutos e rendimentos dos bens herdados, podendo utilizá-los como quiserem e aliená-los onerosa e gratuitamente, e ainda requerer o levantamento das cauções, garantias hipotecárias ou pignoratícias prestadas. Bom, pelo CPC, no artigo 745, parágrafo 4º, regressando o ausente ou algum de seus descendentes ou ascendentes para requerer ao juiz a entrega de bens, serão citados para contestar o pedido os sucessores provisórios ou definitivos, o Ministério Público, o representante da Fazenda Pública, desculpa gente, estou com um pigarro, seguindo o procedimento comum. Se, entretanto, o ausente regressar depois de passados os 10 anos da abertura de sucessão definitiva, não terá direito a nada, não mais podendo recuperar seus bens. E se nos 10 anos que se refere ao artigo 39 do Código Civil o ausente não retornar e nenhum interessado ao promover a sucessão definitiva, os bens serão arrecadados como vagos, passando a propriedade do município ou do Distrito Federal, se localizados nas respectivas circunscrições, incorporando-se ao domínio da União, constituídos em território federal. Código Civil, artigo 39, parágrafo único, que deverão utilizá-los no que bem entenderem mais pertinente para o interesse público. Terceiro ponto é que os que por causa também incapacidades, os que por causa permanente ou transitória não puderem exprimir sua vontade. Código Civil, artigo 4º, inciso 3. Que por doença que acarrete deficiência física, estado de coma, perda da memória, paralisia mental ou surdo-mudez, por hipnose, por contusão cerebral, por falta de controle emocional em razão de algum trauma provocado, etc., por acidente, uso entorpecentes ou de drogas alucinógenas, etc. Então as pessoas deveriam estar assistidas por um curador. E ainda a possibilidade de tomar decisão apoiada, que é um modelo alternativo de curatela, pela qual o portador de deficiência apoiado, que é chamado de apoiado, ele nomeia, sem peso ou capacidade, pelo menos 2 pessoas idôneas de sua confiança, que são os apoiadores, para apoiá-lo nos atos da vida civil, prestando informações para que possa exercer sua capacidade. Código Civil, artigo 1783-A. É preciso ressaltar ainda que a curatela e a tomada de decisão apoiada são medidas protetivas excepcionais que se dão quando forem necessárias para que o deficiente possa exercer sua capacidade. Outra pessoa que também teria capacidade relativa são os pródigos. Código Civil, artigo 4º, inciso 4, que desordenadamente dilapida os seus bens fazendo gastos excessivos e anormais. Pelo Código Civil, artigo 747, o pródigo só incorrerá em interdição havendo cônjuge ou companheiro, parente ou tutor ou órgão do Ministério Público que a promovam. Nosso Código Civil priva-o dos atos que possam comprometer seu patrimônio, não podendo ser assistência do seu curador, alienar, emprestar, dar quitação, transigir, hipotecar, agir em juízo e praticar em geral atos que não sejam de mera administração, conforme Código Civil, artigo 1782.
Todos os demais atos da vida civil poderão ser por ele validamente praticados, como casamento, fixação, domicílio do casal, autorização para que os filhos menores contraiam matrimônio, etc. Se a prodigalidade resultar de desordem das faculdades mentais, que lhe retira o necessário discernimento para a prática dos atos da vida civil, sua interdição deverá ser requerida com fulcro no artigo 3º, inciso 2 do Código Civil, para declará-lo absolutamente incapaz. Quanto aos indígenas, pela sua gradativa assimilação à civilização, a questão de sua capacidade deverá ser regida por leis especiais. E que temos a lei, que é o Estatuto do Índio, que é a Lei 6.001, de 73. A proteção jurídica dos incapazes realiza-se, então, por meio de representação ou por meio de assistência, que lhes dá a segurança, quer em relação à sua pessoa, quer em relação ao seu patrimônio, possibilitando esses seus direitos. Os pais, detentores do poder familiar, irão representar os filhos menores de 16 anos ou assisti-los se maiores de 16 anos e menores de 18 anos. Vide Código Civil, artigo 1634, inciso 5 e 1690. Se se tratar de menor que não esteja sob poder familiar, competirá ao tutor representá-lo até os 16 anos, nos atos da vida civil, e assisti-lo após essa idade, até que atinja a maioridade ou seja emancipado nos atos em que for parte. E em se tratando de maior declarado interdito, por incapacidade de exprimir sua vontade, ou por alcoolismo, toxicomania ou prodigalidade, o seu curador irá, nos atos da vida civil, assisti-lo. Portanto, é fácil perceber que a curatela é um instituto de interesse público, ou melhor, é um munus público cometido por lei a alguém para administrar bens de maior incapaz, que por si só não está em condições de fazê-lo, em razão de enfermidade mental provocada por, já falamos aqui por tudo isso, tá? Ou de sua prodigalidade. A curatela, que é uma medida excepcional, é sempre deferida pelo juiz em processo de interdição, que visa apurar os fatos que justificam a nomeação de curador, averiguando não só se é necessária a interdição e se ela aproveitaria ao arguido da incapacidade, mas também a razão legal da curatela, ou seja, se o indivíduo é ou não incapaz de reger seu patrimônio. É preciso haver realização de exame pericial, CPC, artigo 751 a 755, 751 e 753, que poderá ser realizado por equipe multidisciplinar, visto que o juiz não é um expert, apesar de a entrevista muito auxiliar na formação do seu convencimento ao indagar pessoalmente, acompanhado ou não de especialista, o interditando sobre fatos triviais, como valor de dinheiro, preferências, laços familiares ou afetividade, conhecimento de fatos atuais, nome de pessoas da família, dados sobre depósitos bancários, aquisição e envio de bens, situação de propriedade, etc. O laudo pericial, interrogatório judicial, nada mais farão do que confirmar aquele relatório do médico neurologista. São legitimados ativos para propor procedimento de interdição os genitores, o tutor, o cônjuge ou companheiro ou parente, ascendente, descendente, colateral até 4º grau, representante da entidade que se encontra obrigado interditando e ainda subsidiariamente o Ministério Público. CPC, artigo 747, incisos 1 a 4, que revogou o artigo 1668 do Código Civil. Essa numeração é taxativa, mas não há obrigatoriedade de seguir a ordem estabelecida legalmente. A iniciativa de interdição é para os parentes próximos sucessíveis um direito fundado no interesse pessoal e é principalmente um dever moral de afeição e de solidariedade familiar. Esse dever muitas vezes é mal interpretado como sendo abstenção, como ato de ingratidão, como falta de cuidados. Mas para postular a interdição do parente, basta comprovar pela certidão do termo de nascimento o grau de parentesco com o interditando. A sentença de interdição é constitutiva com eficácia declaratória, produzindo excepcionalmente efeitos ex tunc, para trás. Não deixe de ser declaratória, não no sentido que todas as sentenças o são, mas no de declarar a incapacidade de que o interditando é portador, mas é ao mesmo tempo constitutiva de uma nova situação jurídica quanto à capacidade da pessoa que, então, será considerada legalmente interditada. Surge uma questão que requer reflexão.
Se aquele que não puder manifestar sua vontade por causa transitória ou permanente, o ébrio ou toxicômano vier a praticar um ato sem intervenção do curador, que por decisão judicial, conforme os limites da curatela, deveria apresentar ao assisti-lo, esse negócio, só por ele assinado, teria ou não validade? Tais pessoas são relativamente incapazes, salvo deficiente mental, que antes de sua interdição seria plenamente capaz, mas a curatela advindo da sentença não lhe assegura a tutela jurídica. Assim, por exemplo, se o portador de deficiência sob curatela, por não poder exprimir sua vontade, vier efetuar sozinho um contrato, o operador do direito deverá, ante tal situação, aplicar para analogia os artigos 166, inciso 1, e 171 do Código Civil. Então, aquele negócio seria nulo se na sentença, ao delinear os limites da curatela, estiver estipulado que o curador deveria representá-lo. Ou anulável, se deveria assisti-lo. Terceiro, então, a invalidade jurídica sui generis, ante ao fato de haver capazes sob curatela, porque o Estatuto da Pessoa com Deficiência trouxe essa antinomia no nosso direito, porque foi decorrente de uma norma internacional, mas só que nosso direito ele não harmonizou muito bem com nossos institutos presentes. Ou se deveria evitar o emprego da analogia, utilizando essa interpretação restritiva, hipótese em que tais atos seriam anuláveis se admitir a possibilidade do uso da analogia após a sua prolação, por confirmar a suposição de incapacidade. Nulos ou anuláveis serão os atos praticados por interdito, sem representação ou assistência do seu curador, conforme a gradação de sua interdição. Nesse caso, a sentença produz efeito ex nunc para frente, por inserir-se na categoria de sentenças constitutivas. Esse impasse se levanta ainda mais porque é um princípio fundamental do direito que as leis sejam aplicáveis a atos anteriores à sua promulgação, certo? Desde que não tenham sido objeto de demandas que não estejam sob o domínio da coisa julgada, nem configure ato jurídico perfeito ou de adquirido. E, além disso, há um critério norteador da questão da aplicabilidade dos princípios da retroatividade e da retroatividade, desde que não haja norma de direito intertemporal. Em sentido contrário, que poderá ser aplicado em conflito intertemporal as normas sobre o Estado e a capacidade das pessoas aplica-se que tiverem as condições que se referem. Então, a lei nova concernente ao Estado e à capacidade da pessoa não poderá atuar sobre casos já existentes. Aí se pergunta, será que a retirada do deficiente mental do rol dos absolutamente incapazes, deixa eu virar aqui a página, declarado como tal em sentença de interdição, antes do advento do Estatuto da Pessoa com Deficiência, o atingiria ou não? Será que essa norma retroagiria de imediato nessa hipótese? Poder-se-ia falar em relativização da coisa julgada, já que, é muita reflexão, né? Já que a nova lei abarque, para que a nova lei abarque os deficientes mentais considerados por sentença prolatada antes de sua vigência como absolutamente incapazes, tornando-os capazes? Será que as pessoas que hoje em dia se encontram sob interdição por incapacidade absoluta, automaticamente, com a entrada em vigor do Estatuto da Pessoa com Deficiência, passarão a ser ditas como capazes, ante a eficácia imediata dessa lei, por não justificar sua permanência sob um regime jurídico restritivo, que não mais existe no nome jurídico? Enfim, será que o Estatuto da Pessoa com Deficiência teria por si só força para desconstituir automaticamente uma situação estabelecida e sendo julgado? Aí a autora fala que parece que não, porque a sentença de interdição constitutiva com eficácia declaratória que produz efeito ex tunc. Então, assim é mais viável, seria que o interessado ou o Ministério Público promovesse em juízo uma revisão, boa solução, da situação interditado para passá-lo à categoria dos relativamente incapazes, continuando sob curatela, ou, se o quiser, sob o regime de tomar decisão apoiada ou para considerá-lo plenamente capaz, conforme CPC, artigo 505, inciso 1. Todavia, é possível invalidar o ato negocial praticado por relativamente incapaz antes da sua interdição, desde que no processo de jurisdição voluntária que submeteu se comprove a existência de sua insanidade por ocasião da efetivação daquele ato, hipótese que a sentença de interdição produzir efeito ex tunc. E se houver conflito de interesses, por exemplo, alienação de bens, questão financeira entre o absolutamente incapaz e o seu representante,
ou entre o relativamente incapaz e seu assistente, será imprescindível que o juiz nomeie curador especial em favor do menor para protegê-lo. Avançando aqui um pouquinho mais, a incapacidade termina, em regra, ao desaparecerem as causas que determinaram. Assim, por exemplo, toxicomania, da surdo-mudez, da prodigalidade, cessando a enfermidade física ou psíquica que já determinou. E convém lembrar que a lei dos públicos, no artigo 104, deverá ser feita nela a averbação das sentenças que puserem termo à interdição da cessação ou da mudança de internações e da cessação de ausência pelo aparecimento do ausente. E pela Lei 13.146 de 2015, existe a possibilidade para a proteção do portador de deficiência usar a tomada de decisão apoiada, que é o novo regime alternativo à curatela, pelo qual, já falamos isso, por iniciativa da pessoa com deficiência, nomeia-se dois, e outra coisa importante, viu? Por iniciativa da pessoa com deficiência, nomeia-se pelo menos duas pessoas idôneas, de sua confiança, para prestar-lhe o apoio da tomada de decisão sobre usar a vida civil, fornecendo-lhe elementos e informações necessários para que possa exercer sua capacidade. Então, assim, o apoiado não é tido como relativamente incapaz, conservando sua capacidade de fato, deve ser, né? Sobre a menoridade, a incapacidade cessa quando, primeiro, o menor completar 18 anos, segundo, quando houver emancipação pelas formas previstas no artigo 5º, parágrafo único, que são concessão dos pais, Código Civil, artigo 1631 e parágrafo único, em conjunto, ou um desde a falta do outro, mediante instrumento público inscrito no registro civil competente, independentemente de homologação judicial, né, na emancipação voluntária, ou por sentença do juiz ouvido tutor, que é a emancipação judicial. Em ambas as hipóteses, o menor deverá ter 16 anos completos, e pelo enunciado 397 do CJF, da 5ª jornada, diz que a emancipação por concessão dos pais ou por sentença do juiz está sujeita à desconstituição por vício da vontade. Interessante isso. Também, pelo casamento, pois não é plausível que fique sob a autoridade de outrem, quem tem condições de casar e constituir família, naquele tipo de direito romano, né, que tinha um pater família. Também exercício de emprego público por funcionários nomeados em caráter efetivo, com exceção dos funcionários de autarquias ou entidade paraestatal, por gerar presunção de um grau de amadurecimento incompatível com a manutenção da capacidade. Também pela colação de grau em curso de ensino superior, embora nos dias atuais a gente não veja isso e tal, né, tanto, a não ser aqueles cursos mais rápidos, enfim, tipo uma licenciatura mais rápida. Estabelecimento civil, por exemplo, exposição de obra de arte na galeria, por artista plástico menor e por recebe remuneração, ou empresarial, como a compra e venda de produto feita por menor para revenda obtendo lucro, aqui os influencers, né? Ou pela existência de relação de emprego, como a prática do desporto profissional ou a atuação como artista de emissora de televisão ou rádio, desde que, em função deles, o menor com 16 anos completos pelo menos tem economia própria, conseguindo manter-se com rendimentos auferidos. A emancipação legal funda-se nos casos arrolados nos incisos 2 a 5 do parágrafo único do artigo 5º. Pelo enunciado 530 do CJF, aprovado na 6ª jornada, diz que a emancipação por si só não elide a incidência do ECA. Nada a ver uma coisa com a outra. E pelo artigo 73 da Lei 4.375/74, reproduzido pelo Decreto 57.654/66, artigo 239, diz que, para o serviço militar, cessará a incapacidade civil do menor na data de completar 17 anos. Bom, agora vamos falar sobre o começo da personalidade natural. Então, nosso Código Civil, no seu artigo 2º, afirma que a personalidade da pessoa, que a personalidade jurídica inicia-se com o nascimento com vida, ainda que o recém-nascido venha a falecer instante depois. Enquanto comece do nascimento com vida, a personalidade civil da pessoa, a lei põe a salvo desde a concepção, desde o nascituro. Eita, um cara de artigo aqui, gente, vou pular. Até passou a Costa Rica, a resolução CFM, enfim. Como direito à vida, à filiação, à integridade física, a alimentos, a uma adequada assistência pré-natal, a representação, a um curador que o represente,
e zela pelos seus interesses, e em caso de incapacidade ou impossibilidade do seu genitor receber herança, a ser contemplado por doação, também a ser adotado, a ser reconhecido como filho, a ter legitimidade ativa na investigação de paternidade, etc. Então posso dizer, até mesmo afirmar, que a vida intrauterina nela tem um nascituro, e na vida extrauterina tem um embrião concebido in vitro, a chamada personalidade jurídica formal, no que atina o jeito de personalidade, visto ter carga genética diferenciada desde a concepção, seja ela in vivo ou in vitro, passando a ter personalidade jurídica material, alcançando os direitos patrimoniais e obrigacionais que se encontravam em estado potencial sob o nascimento com vida. Todo nascimento que ocorre no território nacional deve ser dado a registro no local onde se deu o parto ou no da residência dos pais, mesmo que a criança tenha nascido morta ou morrido durante o parto. E pelo enunciado 608 do CJF, da 7ª jornada, diz que é possível o registro de nascimento dos filhos de pessoas do mesmo sexo originário de produção assistida diretamente no cartório civil, sendo dispensável a propositura de ação judicial nos termos da regulamentação da corregedoria local. Muito bem, trazer isso daqui, doutora. Agora tratando sobre a individualização da pessoa natural. Então, a identificação da pessoa se dá pelo nome, que a individualiza, pelo Estado, que define sua posição na sociedade política e na família, como indivíduo, e pelo domicílio, que é o lugar de sua atividade social. Boa sistematização. O nome integra a personalidade, por ter o sinal exterior, pelo qual se designa, se individualiza e se reconhece a pessoa no seio da família e da sociedade, e daí ser inalienável, imprescritível e protegido juridicamente. O indivíduo tem direito de usá-lo, fazendo-se chamar por ele, e de defendê-lo de quem o usurpar, reprimindo abusos cometidos por terceiros, que em publicação ou representação o exponham a desprezo público ou ao ridículo, mesmo que não tenha intenção difamatória. É vedada a utilização, sem autorização, de nome alheio em propaganda comercial, promovendo venda de bens e serviços, por gerar enriquecimento indevido, ou então com o intuito de obter proveito político, artístico, eleitoral, até mesmo religioso. E essa proteção jurídica também cabe ao pseudônimo, que é o nome fictício, ou codinome, adotado para atividades lícitas por literatos e artistas, dada sua importância que goza por identificá-los no mundo das letras e das artes, mesmo que não tenham alcançado a notoriedade. Em regra, 2 são os elementos constitutivos do nome: o prenome, que é o próprio da pessoa, e o patronímico, nome de família ou sobrenome comum a todos que pertencem a certa família. Código Civil, artigo 16. Às vezes tem-se o agnome, que é um sinal distintivo que se acrescenta ao nome completo, como filho, júnior, neto, sobrinho, para diferenciar parentes que têm o mesmo nome. A alcunha é a designação dada a alguém devido a particularidade sua, como trabalho exercido, característica de personalidade, defeito físico, enfim. Né? E temos aqui, são os apelidos. O prenome pode ser simples ou pode ser duplo, tipo José Antônio, por exemplo, ou triplo, quádruplo, como nas famílias reais. O prenome pode ser livremente escolhido, desde que não exponha o portador ao ridículo, caso em que os oficiais de registro público poderão recusar-se a registrá-lo. O sobrenome é o sinal que identifica a procedência da pessoa, indicando sua filiação ou estirpe, sendo por isso imutável, podendo advir ao apelido de família paterno, materno ou de ambos. Pode ser simples ou composto. Os apelidos de família são adquiridos ipso iure, com simples fato do nascimento, pois a sua inscrição no registro competente tem caráter puramente declaratório. Mas a aquisição do sobrenome pode decorrer também de ato jurídico, como a adoção, casamento, união estável, ou por ato do interessado, mediante requerimento ao magistrado. Embora o princípio da inalterabilidade do nome seja de ordem pública, ele sofre algumas exceções quando... Aí temos aqui as hipóteses. Primeiramente, se expuser o seu portador ao ridículo e as situações vexatórias.
Temos vários exemplos sobre isso, vou poupar aqui de ficar nesses exemplos. É preciso lembrar que há casos em que certos prenomes conduzem seu portador a uma situação vexatória, também por questões peculiares, às vezes que a pessoa não se sente confortável de ser confundida com outro gênero. Outra situação que pode alterar o nome é se houver erro gráfico evidente. Outra situação se causar embaraço no setor eleitoral ou atividade profissional, comercial, como homonímia, por exemplo. Se houver afirmação de gênero, né, mudança de sexo, como se fala popularmente. Quando também houver apelido público notório, em que se pode substituir o prenome do interessado, se isso lhe for conveniente, desde que não proibido por lei. Também for necessária a alteração do nome completo para a proteção de vítimas e testemunhas de crimes, como de seu cônjuge, convivente, ascendente, descendentes, inclusive filhos menores e dependentes, mediante requerimento do juiz ao juiz competente para estes públicos ouvido o Ministério Público. Se houver parentesco de afinidade em linha reta, pois pelo artigo 57, parágrafo 8º da Lei de Registros Públicos, o enteado ou enteada. Essa aqui é a Lei Clodovil, tá? Havendo motivo ponderável, poderá requerer o juiz competente que no registro de nascimento seja averbado o nome da família de seu padrasto ou de madrasta. Se ocorrer abandono afetivo e material, pois vai permitir, nesse caso, a retirada do sobrenome paterno por haver desconforto da parte da vítima. E deveres que o artigo 56 da Lei de Registros Públicos dispõe que o interessado, no primeiro ano após o título de maioridade, poderá pessoalmente ou por procurador bastante alterar o nome, desde que não prejudique o seu período de família, averbando-se a alteração que será publicada pela imprensa, com a observância do disposto no artigo 57 do mesmo diploma legal e desde que haja motivo justo. Para tanto, poderá encaixar no próprio nome o sobrenome materno, o avoengo, né, seus avós, ou do padrasto, por abandono do pai genérico, efetuar traduções, transformar prenome simples em composto, enfim, fazer um monte de situações aí pelo qual pode ocorrer. Também a jurisprudência tem entendido que o prenome que deve constar no registro é aquele pelo qual a pessoa é conhecida e não aquele que consta no registro. Já se decidiu que se o prenome lançado no registro civil, por razões respeitáveis e no mero capricho, jamais representou a individualidade do seu portador, a retificação deve ser admitida. Inclusive, já divulguei um caso desse aqui, que o rapaz tinha um prenome composto, mas só era conhecido por apenas um dos prenomes, né? Então, tornou-se simples. Estrangeiro, portador de nome difícil pronúncia, pode pleitear a alteração de seu prenome se utilizar o nome diverso do constante do registro civil para facilitar. Às vezes um sobrenome que a gente não consegue pronunciar direito no Brasil. Segundo Clóvis Bevilacqua, o estado das pessoas é seu modo particular de existir e pode ser encarado sob aspecto individual ou físico, familiar e político. Então, ele já avançou aqui na questão do nome, ok? Estado de pessoas, portanto. O estado individual ou físico é a maneira de ser da pessoa quanto à idade, maior ou menor, sexo, masculino e feminino, precisaria também não binário, mas está ainda em evolução aí sobre esse ponto, e saúde mental e física. São de espírito, alienado, surdo-mudo, etc. Elementos que influenciam sua capacidade civil. O estado familiar indica sua situação na família, como casado, solteiro, viúvo, separado, divorciado, em relação ao matrimônio. No que concerne ao parentesco consanguíneo, pai, mãe, filho, avô, avó, neto, irmão, tio, sobrinho, primo. Enquanto afinidade, sogro, sogra, genro, nora, madrasta, padrasto, enteado, enteada, cunhada, etc. O estado político, a qualidade jurídica que advém da posição da pessoa na sociedade política, caso em que é estrangeira, naturalizada ou nacional. Por ser o estado da pessoa um reflexo da personalidade, ele não pode ser objeto de comércio, por ser indisponível. Em virtude disso, é irrenunciável, de modo que nula seria, por exemplo, a renúncia de alguém ao estado de filho. Contudo, essa indisponibilidade não acarreta a impossibilidade de sua mutação, pois o casado passa a ser viúvo ou divorciado, e também não é arbitrária essa mutação, porque requer verificação de determinadas condições ou formalidades, como a morte, o divórcio, separação judicial,
ação de investigação de paternidade, naturalização, adoção, etc. É imprescindível, por ser elemento integrante da personalidade, não podendo desaparecer por sim decurso do tempo. O domicílio é a sede jurídica da pessoa, aí já avançando, né? Já o domicílio é a sede jurídica da pessoa, onde ela se presume presente para efeitos de direito e onde exerce ou pratica habitualmente seus atos e negócios jurídicos. O domicílio é um conceito jurídico importantíssimo para determinar a determinação do lugar onde se deve celebrar os atos, exercer direitos, propor ação judicial e responder pelas obrigações. Código Civil, artigo 327 e 1785. O domicílio civil, segundo o artigo 70 do Código Civil, é o lugar onde a pessoa estabelece sua residência com ânimo definitivo, tendo, portanto, por critério a residência. A residência pesa um critério. E acrescenta no artigo 72, que é também domicílio da pessoa natural, quanto às relações concernentes à profissão, o lugar onde esta é exercida. Com isso, admite-se o domicílio profissional, quebrando-se o princípio da unidade domiciliar. Tem dois elementos, que é o objetivo, que é a fixação da pessoa em dado lugar, e o subjetivo, que é a intenção de ali permanecer com ânimo definitivo. Nossa legislação civil, no artigo 71, ela prevê pluralidade domiciliar ao prescrever que, se porém a pessoa natural tiver diversas residências, onde alternadamente viva, considerar-se-á seu domicílio qualquer uma delas. No parágrafo único do artigo 72, ao dispor que, se a pessoa exercitar a profissão em lugares diversos, cada um deles constituirá domicílio para as relações que lhe corresponderem. Logo poderá ser acionada em qualquer um desses lugares. Tanto o local de residência como o do exercício da profissão são considerados domicílios, por ser comum, ordinariamente, nos grandes centros urbanos que as pessoas residem numa localidade e trabalham em outra. Nosso Código Civil, no artigo 73, admite que há casos excepcionais em que o indivíduo não tem domicílio fixo ou certo, ao estabelecer que aquele que não tiver residência habitual, o nômade, por exemplo, ou empregue sua vida em viagens, sem ponto central de negócios, terá por domicílio o local onde foi encontrado. É o domicílio aparente ou ocasional. Presumir-se-á que a pessoa está domiciliada no lugar onde foi encontrada e poderá ser demandado onde estiver ou no for o domicílio do autor. Temos duas espécies de domicílio. A primeira é o chamado domicílio necessário ou legal, quando foi determinado por lei em razão da condição ou situação de essas pessoas. Então, primeiro, o recém-nascido adquire o domicílio dos seus pais ao nascer, o incapaz, o seu representante ou assistente, o itinerante, o do lugar onde foi encontrado. O de cada cônjuge será o do casal, o do viúvo, sobrevivente conserva o domicílio conjugal enquanto voluntariamente não adquire outro. O servidor público tem por domicílio o lugar onde exerce permanentemente sua função. O do militar em serviço ativo é o lugar onde servir, sendo da Marinha ou da Aeronáutica, a sede do comando, onde se encontra imediatamente subordinado. Os oficiais e tripulantes marítimos da Marinha Mercante, o lugar onde estiver matriculado no navio. O preso, o lugar onde cumpre a sentença. O agente diplomático do Brasil, que, citado no estrangeiro, alegar extraterritorialidade, sem indicar seu domicílio no país, poderá ser demandado no Distrito Federal ou, no último ponto, o seu território nacional onde o teve. O domicílio voluntário é aquele que é escolhido livremente, podendo ser geral, se fixado pela própria vontade do indivíduo, quando capaz, e é especial ser estabelecido conforme os interesses das partes em um contrato, a fim de se fixar sua sede jurídica, onde as obrigações contratuais deverão ser cumpridas ou exigidas. Também se perde o domicílio anterior, primeiro pela mudança, porque o domicílio da pessoa passa a ser o mais recente, deixando de ser o anterior. Tem-se a mudança voluntária quando houver transferência de residência, com a intenção de deixar o anterior para estabelecer em outra parte. Houve determinação da lei, pois nas hipóteses de domicílio legal, o domicílio antecedente cede lugar ao do preceito normativo, caso em que terá mudança domiciliar compulsória. Assim, se alguém for aprovado no concurso, passando a ser servidor público, perderá o domicílio anterior e passará a ter por domicílio o lugar onde exercer permanentemente suas funções. Mas ante o artigo 71, parece-nos que o primeiro domicílio não deverá ser desconsiderado,
o Código Civil admite o quê? A pluralidade de homicídios. E também o domicílio anterior pode ser perdido por contrato em razão de eleição das partes, no que atina os efeitos dele oriundos, o domicílio de eleição ou contratual, que é baseado no princípio da autonomia, que permite aos contratantes a escolha do foro onde se promoverá o cumprimento ou execução do ato negocial efetivado por eles. Com relação à extinção da personalidade natural, ela cessa com a morte real, deixando de ser sujeito de direitos e obrigações, com a morte civil, pois pelo artigo 1116 do Código Civil são pessoais os efeitos da exclusão da herança por indignidade. Os descendentes do herdeiro excluído sucedem como se morto fosse, então a morte civil, não é aquela morte civil de direito romano, mas é uma morte civil em parte. Por morte presumida, pela lei que se dá com a declaração da ausência de uma pessoa nos casos já vistos aqui, né, no Código Civil e no CPC. Pelo artigo 7º, incisos 1 e 2, parágrafo único do Código Civil e pelos registros públicos, admitida está a declaração da morte presumida sem decretação de ausência, em casos excepcionais, para viabilizar o registro do óbito, resolver problemas jurídicos gerados com o desaparecimento e regular a sucessão causa-mortes, como se for extremamente provável a morte de quem estava em perigo de vida ante as circunstâncias em que se deu o acidente, naufrágio, incêndio, sequestro, inundação, desastre, e se alguém desaparecido em campanha, ação militar ou feito prisioneiro não foi encontrado até 2 anos após o término da guerra. Nessa hipótese, a declaração da morte presumida apenas poderá ser requerida depois de esgotadas as buscas e averiguações, devendo a sentença fixar a data provável do óbito. A sentença declaratória da morte presumida, apesar de ter eficácia contra todos, não fará quando julgada material, sendo insuscetível de revisão a qualquer momento, desde que apareçam provas relativas à localização do desaparecido, que se retornar ao seu meio, voltará ao estado anterior, na medida do possível, deixando de existir a declaração judicial de seu óbito, que retroagirá ex tunc, ou seja, a data do seu desaparecimento, visto tratar-se de presunção juris tanto, e temos também a morte simultânea, ou com moriência, prevista no Código Civil, no artigo 8º, que diz que, se 2 ou mais indivíduos falecerem na mesma ocasião, não se podendo averiguar se algum dos comorientes precedeu aos outros, presumir-se-ão simultaneamente mortos. Então, a gente sabe bastante como oriência e tal. Então, se a dúvida existir no sentido de saber com precisão quem morreu primeiro, o magistrado deverá aplicar o artigo 8º do Código Civil, caso em que não haverá transmissão de direitos entre as pessoas que faleceram na mesma ocasião. Certo? Se forem 2 pessoas casadas, a parte de um irá para seus herdeiros colaterais e a da mulher para os herdeiros colaterais dela, e ponto final. Contudo, o aniquilamento não é completo com a morte. A vontade do decúbito sobrevive com o testamento e ao cadáver devido respeito. Certos direitos produzem efeito após a morte, como o direito moral do autor, o direito à imagem e à honra. Militares e servidores públicos podem ser promovidos pós-mortem e aquinhoados com medalhas e condecorações. A falência pode ser decretada, embora o morto empresário. Nem sabia disso, não lembrava disso. E existe a possibilidade de reabilitar a memória do morto, e caso em que há também que a morte dá lugar a indenizações. E é isso aí, gente. Então terminamos Pessoa Natural. Muita coisa, mas tem muita coisa pela frente ainda. Um abraço e tchau, tchau.